Olá, como estão? E aí, eu de novo, dessa vez para falar das questões de espanhol do Enem de 2011, que eu pedi para vocês fazerem na semana passada e hoje eu passei aqui para corrigir e tirar alguma dúvida, tá bem? Vamos lá então. Primeira questão. Questão 1. Los fallos de software en aparatos médicos como marcapasos van a ser una creciente amenaza para la salud pública, según el informe de Software Freedom Law Center, que ha sido presentado hoy en Portland, Estados Unidos, en la Open Source Convention, OSCON. La ponencia Muerto por el Código, Transparencia de Software en los Dispositivos Médicos Implantables aborda el riesgo potencialmente mortal de los defectos informáticos en los aparatos médicos implantados en las personas. Según SFLC, millones de personas con condiciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidad e incluso la depresión dependen de implantes, pero el software permanece oculto a los pacientes y sus médicos. La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos en otros campos, como en elecciones, en la fabricación de coches, en las líneas aéreas comerciales ou em mercados financeiros. Muito bem. É uma notícia, né, apresentada aí no jornal El País, no site. O título da palestra citada no texto antecipa o que será tratado e mostra que o autor tem intenção de... O que é uma palestra? Aqui está dizendo na ponência, la ponencia, muerto por el código transparencia de software en los dispositivos médicos implantables. Esse é o título da palestra, ok? Ponência é palestra. Então, esse título antecipa o tema que vai ser tratado. Mostra que o autor tem intenção de... Qual a intenção do autor? A. Relatar novas experiências em tratamento de saúde, falar das experiências novas. B. Alertar sobre os riscos mortais de determinados softwares de uso médico para o ser humano. C. Denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos. D. Divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no mercado. Ou apresentar os defeitos mais comuns de softwares e aparelhos médicos? A resposta é letra B. Por que é letra B? Letra A, olha só, relatar novas experiências em tratamento de saúde. Ele não está falando de novas experiências, não está falando, as experiências estão assim, 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 eles estão fazendo, estão experimentando isso, eles fizeram isso e deu certo. Não, isso aí eles estão falando sobre um risco possível para que com esses aparelhos, com essa tecnologia, não é? Letra C. Denunciar falhas médicas na implantação de softwares em seres humanos? Não está denunciando, porque na verdade ainda não aconteceu nada. Então, estão falando sobre uma possível ameaça, não é? Aborda o risco potencialmente mortal dos defeitos informáticos nos aparelhos médicos implantados em pessoas. Então, é o risco, não o que aconteceu. Tanto que não está falando aqui o nome de, esse médico fez isso e deu errado e a pessoa teve um problema de saúde, não está falando nada disso. D. Divulgar novos... gente, isso está em português, estou confundindo aí as línguas. Divulgar novos softwares presentes em aparelhos médicos lançados no mercado. Não está fazendo nenhuma divulgação, não está falando marca nenhuma, não está falando, olha, compre isso, use isso, médicos, utilizem o nosso sistema. Não está falando. Letra E. Apresentar os defeitos mais comuns de softwares e aparelhos médicos. Aqui não está falando dos defeitos mais comuns, não está falando quais seriam os defeitos que poderia apresentar. Está falando que é um risco potencialmente mortal para pessoas com condições crônicas de coração, epilepsia, né? E tá falando que a gente já ouviu falar sobre falhas em softwares de outras coisas. Então, pode acontecer falhas também nos softwares utilizados para medicina, ok? Por isso que a letra B está alertando sobre o risco mortal de determinados softwares de uso médico
para o ser humano. Beleza? 2. Ih, gente, eu fui dar 1 para 3 e a 2. 2. Agora eu vou para 2, depois eu volto para 3. Vamos lá. 2. Bienvenido a Brasilia. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IFAM, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio Mundial, con base en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos del Centro Internacional para el Estudio y la Preservación para el estudio de la preservación y la restauración del patrimonio cultural, ICCROM, y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. Beleza? Bom, o Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se a participação em reuniões do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. B. Realização de cerimônias de recepção da Convenção do Patrimônio Mundial. C. Organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura brasileiro. D. Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Ou E. Estruturação da próxima reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. A resposta é letra D. Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Vamos dar uma olhada na questão. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Ok? Entre as tarefas atribuídas a essas delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se a discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Onde nós encontramos isso? Aqui, reúne em sua 34ª sessão mais de 180 delegações nacionais para deliberar sobre as novas candidaturas e o estado de conservação e riesgo de los bienes já declarados patrimônio mundial. Então, eles vão falar sobre a conservação e o risco dos bens já declarados como patrimônios mundiais, ok? Por isso, é letra D, discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônio mundial, beleza? Aí, eu vou para 3. 3. Desmatupizar el turismo. A gente tem a palavra aí desmatupizar, a gente não sabe o que é. Vamos ler o texto e vamos tentar identificar, porque é exatamente isso que está perguntando na questão. Vamos lá. Já é lugar comum escuchar aquello de que hay que desmatupizar el turismo en Perú y buscar visitantes de las demás atracciones, que son muchas, que tiene el país, naturales y arqueológicas. Pero la ciudadela Inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudadela Inca visita entre 3 y 5 lugares más: la ciudad de Cusco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el lago Titicaca y la selva. La deja en el país un promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes
que en la actualidad, un máximo de 3.000, con un sistema planificado de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la UNESCO ha advertido, esse A aí tá com acento, mas está errado, tá bom, gente? En varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el viceministro Roca Rey. E aí, o que é desmatupizar? Essa palavra desmatupizar tem a ver com alguma outra palavra que está no texto? Tem, não tem? Com Machu Picchu. Desmatupizar o turismo. O que eles estão querendo dizer nesse texto? Exatamente que no Peru, a gente tem a maior parte das pessoas que vão ao Peru, elas vão visitar Machu Picchu. Elas querem conhecer Machu Picchu. E a ideia é descentralizar esse turismo só de Machu Picchu, porque o Peru tem outros atrativos, tem outros lugares legais para visitar, e se as pessoas forem só em Machu Picchu, acaba que danifica também o patrimônio histórico, danifica a natureza, é muita gente que vai lá, então é uma questão bem complicada. Então, sabendo isso, fica um pouquinho mais fácil, né? A reportagem do jornal espanhol mostra preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmatupizar, referindo-se a escassez de turistas no país. Não, a gente está falando que tem muito turista lá, né? B, ao difícil acesso ao lago Titicaca, não falou nada disso. C, a destruição da arqueologia no país. A gente poderia ficar meio assim, destruição, Machu Picchu, tem muita gente lá, às vezes vai atrapalhar, vai destruir a arqueologia. D, ao excesso de turista na terra dos Incas. Aí já tá claro, né? Terra dos Incas, porque Machu Picchu foi uma cidade construída pelos Incas, né? Os povos indígenas que originários dessa região. E letra E, a falta de atrativos turísticos em Arequipa? Não fala isso, fala exatamente o contrário. Então a resposta certa é letra D, beleza? Aí é 2 que a gente já fez. 4. El tango. Eu vou ler primeiro, depois eu falo um pouquinho sobre o tango. Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de una filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa trayectoria jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia argentina. El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor, la clase media porteña, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París. Ya en la década del 20, el tango se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos, donde es aclamado por públicos selectos y que adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos porteños. Ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubs y casas particulares. El tango revive con juveniles fuerzas en agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, Barrancas, La Boca y películas foráneas que lo divulgan por el mundo inteiro. Muy bien. Aqui está falando sobre o tango, sobre a evolução do tango, sobre, o que acontece em cada momento da história do tango. E o que é importante a gente saber sobre o tango? Assim como no Brasil o samba ele já foi muito marginalizado, o tango também era na Argentina, né? Aqui no Brasil as pessoas consideravam que o samba era música de pessoas boêmias, de pessoas que viviam na noite, que só queriam saber da noite, que não estavam nem aí pra nada, né? Muitas vezes de pessoas que não queriam trabalhar, que só queriam ficar no bar. Então,
tinha esse preconceito com o samba, que hoje em dia já mudou muito. Hoje em dia a gente vê o samba como um símbolo da cultura nacional. O tango aconteceu a mesma coisa. O tango ele era muito divulgado em cabarés, né? Em locais e que as pessoas tinham muito preconceito. E ele começou a se divulgar, a sair, tanto que é uma música e uma dança muito sensual, né? Mas ele começou a se espalhar para outras regiões, começou a ser visto de uma forma diferente, começou a ser dançado em lugares, não só nesses lugares, mas em salões, né? Em lugares para pessoas da elite. E aí acabou, mudou também um pouco, até a música, o estilo mudou um pouco. E a gente pode ver essa mudança aí no tango, igual a gente teve a mudança no samba, ok? No Brasil. Aqui quando fala em porteño, está se referindo à cidade de Buenos Aires, que quem nasce em Buenos Aires é porteño, ok? Muito bem, vamos lá, a questão. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo de acontecimentos de sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por a. Manter-se inalterado ao longo da sua história no país. Acabei de dizer que não, né? Ele não se manteve inalterado, ele se modificou. Tanto que está dizendo aí, o novo ambiente, tem uma parte que fala, olha, peraí, por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres e Paris. Então, até a poesia mudou, não é? Letra B. Influenciar os... Perdão, está em português. Influenciar os subúrbios sem chegar a outras regiões. Ele não chegou, só ficou nos subúrbios? Não. A gente falou que ele foi para outros lugares, está falando aqui tá de Londres e Paris aqui, né? Tá falando dos salones parisinos, dos salões parisienses. Letra C. Sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do país. Exatamente o que eu falei agora, né? Ultrapassou as fronteiras do país. Está dizendo isso aqui. Tem alguma parte aqui que está falando exatamente sobre fronteiras do país. Aqui, ó. Traspassar as fronteiras do país. Se anima incluso a traspassar as fronteiras do país, recalando em lujosos salões parisinos. Então ele chegou até a salões parisienses. Letra D. Então essa a gente já sabe que é a letra C, mas vamos ver as outras. D. Manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. O valor primitivo? Não é um valor primitivo, né? Ele inclusive mudou, né? Tá aqui, ó. Substituindo o seu caráter, né, malévolo, do tango primitivo por uma nova poesia. Então, ele teve uma mudança, então não manifestou o valor primitivo. E a letra E, ignorar a influência de países europeus como Inglaterra e França. Não, está falando exatamente que é mais de acordo com as concepções estéticas de Londres e Paris. Então, é realmente letra C. E por fim, questão 5. É possível reduzir la basura? Alguém sabe o que é basura? Isso é imprescindível para entender esse texto. Eu vou ler o texto, depois eu quero ver se vocês descobriram o que é basura. Em México, se producen más de 10 millones de metros cúbicos de basura mensualmente, depositados en más de 50.000 tiraderos de basura, legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente como materias primas que luego desechamos y tiramos, convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, evitando el derroche y usando solo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. Si la basura se compone de varios desperdicios, y si como desperdicios no fueron basura, si los separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, ahorros de agua potable,
ahorro de matérias-primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Es necessário saber para empezar a actuar. Agora, vocês têm ideia do que é basura? Basura é lixo, ok? Então, aqui está falando exatamente sobre reciclagem, sobre lixo, sobre desperdício, não é? Tem algumas palavras que eu acho muito importante de a gente saber. Desechar é descartar, jogar fora, tá? Tanto que a gente tem umas coisas que são desechables, que são descartáveis. Tirar é jogar fora, né? Tem relação, olha, todo aquilo que compramos e consumimos tem uma relação direta com o que tiramos. Tudo que a gente consome tem uma relação direta com o que a gente joga fora. Tirar é jogar fora, tá? E outra palavra muito importante que ele repete muito aqui no final é ahorro. Ahorro é economia, economizar, economia, tá? Ahorrar, economizar. Tanto que a gente pode ter, por exemplo, num banco, na conta corriente ou na caja de ahorro, uma conta corrente ou uma conta poupança, que é uma caixa de economia, né? Um lugar onde você economiza, caja de ahorro. Ahorro é economia. Então, economia de tempo, de dinheiro, de esforço, de água, tá falando tudo aí. Bem, tendo esse texto como base, a partir do que se afirma no último parágrafo, é necessário saber para começar a actuar. Pode-se constatar que o texto foi escrito com a intenção de. Então, prestem atenção aí, porque está falando especificamente do último parágrafo. Letra A. Informar o texto a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. Acho que eu li errado, né? Informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. B. Indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser foco de infecção. C. Denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador de dejetos produzidos no México. D. Ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. Ou é alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Letra A. Informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do ambiente. Bem, por que não é letra B, C, D ou E? Letra B. Indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser foco de infecção. Aqui não estou falando nada de alimento como foco de infecção. Falo de lixo como foco de infecção. C. Denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador de dejetos produzidos no México. Aqui está falando que o consumismo é nocivo. Na verdade, ele cita até o México, mas ele não está falando que o consumismo é nocivo porque ele gera dejetos no México. Ele é nocivo porque ele gera dejetos no mundo inteiro. Estou dando um exemplo do México só. D. Ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir de 50 mil depósitos de lixo legalizados. Ele não faz isso. Ele não fala como produzir tempo, dinheiro e esforço, economizar tempo, dinheiro e esforço pelos lixos legalizados. Na verdade, ele não fala nem a favor nem contra o depósito de lixo legalizado e o ilegal. Não fala. Ele só cita. Ou é alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. Claro que não. Aqui está falando exatamente a favor da reciclagem. Ele não está falando sobre perigos dos consumidores de matéria-prima reciclável. É um perigo você consumir algo que pode ser reciclado. Por quê? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar e toda semana eu vou colocando exercícios novos sobre Enem, tá? E toda semana vai ter esse videozinho que às vezes vai ficar um pouquinho extenso por causa da explicação, mas quando der vocês deem uma olhada, tá bom? Beijos, adiós, hasta luego, tchau, tchau!